Encontro Marcado. Boa tarde, meu convidado especial de mais um programa Encontro Marcado. E hoje, com muito orgulho de ser pelotense, porque estou em mais um lugar com muita história, muita riqueza, mas não é aquela riqueza somente de coisas materiais também, inclusive veremos este tipo de riqueza, mas temos ao lado, então, aqui ao meu lado e à sua frente, o Felipe, que é presidente da Fundação... do Instituto Senador Joaquim Assunção. Instituto é compridíssimo o nome. Como é que repete para o telespectador que conhece pouco memorizar assim? O nome realmente é extenso, é Instituto Nacional Brasileiro Senador Joaquim Augusto de Assunção. Viu, gente? Eu tinha razão, viu? Mas o Felipe, além de tudo, ele é da família, ele é uma pessoa que está levando adiante, e com certeza os filhos também levarão, porque foram criados nisso, a história do início de Pelotas, o início de tudo e das pessoas maravilhosas que fizeram a nossa história. Felipe, muito obrigado por nos receber aqui na tua casa, na casa da tua família, né, que requer todo esse nosso respeito e essa nossa gratidão por contar a nossa história. Felipe, uma boa tarde e gostaria que tu começasses, então, falando um pouquinho quem morava aqui, essa casa data de que ano? Em primeiro lugar, uma boa tarde também aos telespectadores da TV Cidade, e para nós que é uma satisfação recebê-los. Eu acho que é muito importante a nossa televisão aqui, que realmente dá valor às coisas da nossa terra, e principalmente e especificamente à cultura e à nossa arte. Realmente esse lugar é um lugar que eu diria até um tanto mágico, porque ele reúne assim uma história interessante, não só de uma família tradicional de Pelotas, do Rio Grande do Sul, mas da cidade e do nosso estado. Então, acho que aqui está assim agrupado um pouco da história da cidade, desde os seus primórdios, no seu transcorrer, nos seus anos, as pessoas, as personalidades ilustres, os vultos ilustres da cidade, até às vezes não só da família, mas também correlacionados com os membros da família Assunção, e eu acho que isso é muito importante porque resgata a nossa história e preserva valores que hoje em dia, lamentavelmente, estão sendo assim esquecidos pela nossa comunidade num todo, não só em Pelotas, mas no Rio Grande do Sul e no Brasil. A gente sabe que a memória nossa é muito deficitária e curta. Então, nós temos realmente aqui um acervo importante, porque o Laranjal todo pertenceu à família Assunção, desde a ponte do Rio Pelotas, que atravessa o Rio Pelotas até a Galateia, né? São Pedro da Galateia, era uma propriedade só, denominada Estância do Laranjal. E essa Estância do Laranjal pertenceu a dois casais, ao senador Joaquim Augusto de Assunção e a Maria Francisca Mendonça de Assunção, e depois também ao doutor Antônio Augusto de Assunção e a dona Leocádia Tavares de Assunção. É claro que o senador herdou uma parte menor, era filho do barão de Jaral, né, do Joaquim José de Assunção e da Cândida Clara Simões Lopes, eram os pais do barão de Jaral, e ficaram realmente com uma parte menor, que hoje é a Charqueada da Costa, onde foi inclusive filmado o Concerto Campestre. Mas a maior parte ficou com o doutor Antônio Augusto Assunção e a dona Leocádia Tavares de Assunção. E essa casa aqui foi construída pelo Arthur Augusto de Assunção, que nós, no ano passado, a 29 de novembro, comemoramos o centenário dele como introdutor da raça holandesa no Brasil. E ele mandou construir a casa para a filha Helena, que era noiva de um piloto carioca, e, na verdade, esse casamento não se consumou porque foi, através de uma carta, foi endereçado ao pai dela, foi desmanchado o noivado, e realmente a casa, então, ficou quase 50 anos fechada. Ela vinha para cá, temporadas de verão, mas, na verdade, nunca morou aqui e a casa acabou ficando realmente vazia. E pronta, eu acho que como providência divina, para receber o acervo que hoje nós temos aqui exposto, né? Então, na verdade, os móveis, e todos vindos da França,
e Inglaterra. Nós temos cobertas de mesa aí maravilhosas, que realmente todas com o monograma da família, vestuário, utensílios e, além de tudo, também registro com documentação histórica através de fotografias, de atas, de plantas topográficas e muitas fotografias que retratam Pelotas nos anos de 1900 para cá, né? Então, principalmente de 1900 a 1952, 54, né? Pegando aí Primeira e Segunda Guerra. Então, é muito interessante a gente contar com esse material e poder, assim, olhar nas fotografias e ver o quanto a cidade passou por grandes transformações e transformações muito importantes. E eu acho que o museu ele serve hoje como abrigo desse acervo e principalmente está aberto à comunidade pelotense, à comunidade riograndense, recebe visitas periódicas, sempre aberto, né, das 14 às 18 horas, de segunda até sábado. E por agendamento, em domingos e feriados também abrimos para grupos de turistas que queiram aqui vir e visitar o nosso museu. E o museu também está hoje integrado ao Instituto Senador Joaquim Assunção. O Instituto Senador Joaquim Assunção, na verdade, é o gestor do museu, é quem mantém o museu, né? E não só o Museu Histórico, que tem o nome da Helena, Museu Histórico Helena Assunção de Assunção, como aqui ao lado também nós temos o Memorial da Praia do Laranjal, Arthur Augusto de Assunção. Então, são duas unidades museológicas no mesmo lugar. Além disso, também o Instituto hoje é responsável pela Sala Montserrat Caballé, que vocês também tiveram a oportunidade de conversar. Foi uma parceria feita com o Governo do Estado, com a SEDAC, a Secretaria de Cultura do Estado, com a Secretaria de Cultura do município de Pelotas, e conseguiu se efetivar aquela sala que remonta também toda a história do único espetáculo da soprano espanhola em Pelotas, a 28 de março de 1998, 10 anos completou o ano passado, e a sala foi inaugurada. Então, essa é a missão do Instituto, é de resgate, de preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade de Pelotas. Não se poderia deixar tudo isso que a gente tem aqui, né, realmente ser assim esquecido, ou parar em algum brick, algum antiquário, ou até ir embora de Pelotas, como muitos acervos de famílias importantes, nossas famílias tradicionais da cidade, a gente sabe que tem ido parar em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então isso realmente seria uma perda muito grande, seria marcar assim muito mais o obituário artístico e patrimonial da cidade de Pelotas. Tá ok, gente. Felipe tem que falar, conversar com vocês bastante, porque eu aqui como uma interlocutora, né, realmente, o Felipe é da família, ele é neto, ele é filho, certo? Ele é primo, então eu acho que eu não tenho muito a falar, realmente a história toda é do Felipe. Então ele volta com a gente no segundo bloco, aliás, vai infelizmente, até pouco tempo para tanta história, mas ele vai até o final, falando. Por incrível que pareça, hoje, Felipe, eles vão me ouvir pouco, certo? Então, vamos para os comerciais, vocês ficam aí sentadinhos e voltamos, então, com o Felipe, com muito mais história, a sua história. Agora nós estamos no quarto. Mais precisamente, Felipe, de quem e a história desses móveis aqui, que tem mais, ou tem 100 anos, né? Tem 100 anos. Esse quarto, na verdade, ele foi comprado pelo senador Joaquim Assunção e em uma exposição em Milão, na Itália, e ele foi depois dado de presente para a filha, para Judite Assunção, por ocasião do seu casamento com o Arthur. E é um quarto completo, ele tem um guarda-casacas, que é o armário masculino, ele tem o armário feminino, ele tem a chifonière, que é a escrivaninha antiga, a chaise longue, que é um divã, né? E a cama, tanto a cama quanto os armários e as galerias, eles têm a mesma decoração, os mesmos arabescos, que são essas rosas incrustadas na madeira. É um quarto que realmente data mais de 100 anos, porque a casa número 1 da praça, o palacete número 1 da praça, foi construído para o casamento do Arthur e da Judite, mais ou menos em 1907, 1906, né? Então o quarto, logicamente, tem a mesma idade, para lá foi em seguida, né? E hoje também pertence ao acervo do museu.
E realmente é um quarto que está montado aqui conforme estava montado lá no Palacete número 1 da Praça Coronel Pedro Osório, foi montado exatamente igual, e foi também um quarto, é importante que se diga isso, muito usado, porque foi usado pelo casal, né, pelo primeiro casal, o Arthur e a Judite, e depois foi usado pela filha mais velha, a Helena, que foi dona desta casa também, que tem o nome do museu, e ela usou o quarto, usou a cama, morreu nesta cama, né? Então, na verdade, foi um quarto usado, utilizado pela família, e com um pormenor muito importante, não tem restauração alguma, o quarto está, né, idêntico como era, intacto, né? Até um arranhão é difícil de se descobrir nos móveis, é passado apenas alguma composição para manter, né, o quarto, limpá-lo e tal, os armários, mas ele não sofreu nenhuma restauração e hoje está praticamente aí com 103 anos, né, de existência. Então, realmente, vamos dizer assim, que dentro do museu é o carro-chefe, assim, o quarto, todo visitante que aqui vem se encanta com o quarto, realmente ele é muito bonito, né? E é um quarto, na verdade, que não tem nunca teve nenhum remendo, nenhum reparo, né? Ele está conforme foi comprado, na originalidade dele, exatamente. Né? E essas roupas que se vê aqui dentro, Felipe, também foram todas elas utilizadas e não foram remontadas ou recosturadas e foram realmente utilizadas pela Dona Helena? A tua pergunta é ótima, porque o que nós temos mais difícil sempre dentro de uma unidade museológica é o vestuário, é o que mais se estraga, né? Às vezes até o pessoal acha que o móvel se estraga mais, o utensílio, né? Mas não, os vestuários, porque a traça, né? Tem muita coisa que ataca os ácaros, a umidade, isso estraga muito. Então, realmente, as roupas, elas sofreram algumas modificações, né? Elas tiveram alguns reparos feitos, mas, na verdade, são todas originais, né? Elas são tanto essas mantilhas, como e tem ainda alguma coisa até para ser feito ainda. Nós ainda queremos adquirir umas vitrines que consigamos colocar os manequins nessas vitrines e aí haja uma proteção melhor, né, que possibilite uma durabilidade maior do vestuário. Desculpa te interromper, mas eu, como da mídia, não tenho como não fazê-lo. Com relação a essa questão da manutenção, tu disseste, nós precisamos adquirir, nós ainda precisamos fazer algumas coisas. Efetivamente, essa ajuda de custo para que Pelotas possa, para que vocês consigam manter a nossa história ainda vigente para as próximas e futuras gerações, ela existe? Efetivamente existe essa ajuda? Hoje, na verdade, existem muitos projetos que podem ser aplicados às instituições museológicas, né? Especificamente como existem outros projetos que podem ser aplicados ao livro, à leitura, à música, à dança, projetos do governo federal, né? Mas os projetos ainda estão muito complicados, na verdade, porque muitas vezes a gente consegue os recursos, a gente encaminha um projeto, por exemplo, para o Ministério da Cultura e o projeto é aprovado, mas aí há o problema da captação, porque é necessário que haja uma empresa que se interesse pelo projeto e que faça a captação do projeto, ou seja, aquela empresa que vai então receber o projeto do museu, vai orçar o projeto, vai custear o projeto e efetivar os serviços que o museu precisa. E essa parte de captação das empresas é muito complicado, né? Até pela burocracia que muitas vezes é exigida. Mas existem projetos, né? E muitas vezes a gente consegue alguma coisa, e até para manutenção do museu, mas ainda é um pouco complicado. No caso aqui do Instituto, né, Senador Joaquim Assunção, é uma entidade, como eu havia dito, sem fins lucrativos, e o museu, tanto o museu, o memorial, a Sala Montserrat Caballé, nós estamos agora ainda estruturando o Museu de Arte Sacra João Paulo II, porque existe também um acervo sacro dentro da família que pertencia ao santuário do Senador Joaquim Assunção, né? Então nós temos harmônios, nós temos imagens, temos muita coisa, acessórios litúrgicos, que vamos fazer esse pequeno museu sacro com o nome do Papa, João Paulo II será o nome do museu. Mas, na verdade, é complicado porque a gente realmente precisa de recursos, né? Recursos financeiros para movimentar. Então, eu acho que ainda é complicado essa função do projeto, né? Da apresentação do projeto até a captação do
dinheiro, é uma longa jornada, uma longa história. Mas eu acho que hoje já está acontecendo, antes não, né? Então hoje é possível. A gente vê, por exemplo, o Museu da Baronesa conseguiu recursos, recuperou pisos, fez uma reserva técnica do museu para guardar coisas realmente que não são apresentadas ao público, mas que estão lá na reserva técnica, tipo assim, é uma reserva de campo, né, que se chama. E isso é muito interessante, eu acho que já está sendo possível. Mas, na verdade, aqui o Instituto ele vive mantido pela família, né? A família é que mantém o Instituto, mantém os museus e realmente dá viabilidade para que a entidade caminhe, ande e mantenha os seus projetos todos em funcionamento e, mais do que isso, os execute, né? Para a gente terminar esse bloco, assim, rapidinho, um agente facilitador que fez com que vocês tivessem a ideia do museu e que ele ainda perdure, que essa ideia ainda perdure. Um agente facilitador, hoje. Olha, eu não sei... Seria um agente facilitador para vocês? Eu acho o seguinte, que cultura, a gente até estava conversando lá em off, né? É muito complicado cultura. Quem trabalha com cultura sempre diz que é um sacerdócio. A cultura é um sacerdócio porque muitas vezes não se ganha nada e outras vezes se tira o dinheiro do bolso para se colocar em projetos, em ideias, em sonhos que a gente tem e que quer que realmente se realizem, né? Eu acho que esse é o grande agente, eu acho que é a vontade de fazer, né? É a vontade de realizar, de ver que as coisas não podem acabar no lixo, né? Não podem acabar na sarjeta. Certo. E rapidinho, um agente dificultante. Olha, eu acho que, infelizmente, não é um problema de Pelotas, mas em Pelotas é pior, né? Nós ainda falta, por parte do governo municipal, uma grande campanha de conscientização para o povo mais ainda marginalizado, afastado, que não tem contato nenhum com a cultura, conscientizar esse povo, conscientizar essa população da riqueza que a cidade de Pelotas tem em termos de cultura e de arte. O povo não tem ainda essa consciência. Por isso nós vemos monumentos pichados, nós vemos arrancarem a mão do Dr. Brusque na Praça Coronel Pedro Osório, nós vemos o nosso chafariz mutilado, os palacetes, as casas em redor da Praça Coronel Pedro Osório, a gente vai ver as gateiras lá, os porões arrebentados. Não há ainda um movimento, uma propaganda, uma divulgação de uma cidade que precisa ser cuidada por todos, mas esta obrigação parte, em primeiro lugar, da Prefeitura Municipal, do governo local, fazer esta campanha para o cidadão ter consciência, porque realmente eu acho que a coisa, nesse sentido, ela vem de cima para baixo. É o agente dificultante de um trabalho maravilhoso como o do Felipe e da esposa. Nós vamos para o comercial, é rapidinho, você fica aí. E na volta, o último bloco, infelizmente, com o Felipe. Nesta aula de História e de Cultura e Cultura Social, porque faz parte do seu mundo também. Agora, para encerrar o bloco, nós vamos fazer o seguinte, Felipe, tem algumas curiosidades históricas, lógico, tudo completamente histórico aqui dentro. Me fala um pouquinho, então, esse bilhete. Esse bilhete aqui, ele realmente é interessantíssimo e é uma prova, assim, cabal de que realmente o Arthur Augusto de Assunção foi o grande fundador da Praia do Laranjal, porque ele dava autorização de próprio punho para que as famílias pelotenses pudessem entrar na praia. Já que a Grande Santa Helena realmente era propriedade dele, aqui bem na frente da nossa porteira tinha um capataz, que era dele, que era Leão Dias, era capataz dele, dessa parte toda aqui. E então as pessoas que se interessassem a vir para a praia, as famílias, naquela época todas conhecidas, tinham que apresentar esse bilhetinho assinado de próprio punho pelo Arthur para virem passar o dia ou alguns dias no Laranjal, né? Depois até ele começou a fazer alguns sítios e ele mandava até distribuir leite para as famílias que vinham para cá e levava o leite lá no pessoal, mas realmente ele prova, essa autorização prova dessa ideia que já veio após, lá pelo ano de 1949, por aí, de que não era possível o Laranjal continuar apenas com uma autorização de próprio punho do Coronel Arthur. Na verdade, tinha que haver um loteamento, né, e que formasse uma praia, um balneário, e realmente veio então ele com o irmão, o Antônio Augusto Assunção,
os dois se juntaram para realmente fazer a fundação da Praia do Laranjal. Aí veio o Balneário Santo Antônio, em 1952, e logo em seguida o Balneário Valverde, em 1957. Né? Foram os dois balneários fundados. Né? Mas, na verdade, eu acho que essa ideia partiu desse bilhetinho. O Laranjal, acho que é oriundo, né? É genuíno desse bilhetinho, dessa autorização, quando ele viu realmente que a praia não poderia continuar, né? A estância do Laranjal não poderia continuar com as porteiras fechadas para o povo pelotense. Né? Haveria que ter uma condição de que o público, as pessoas viessem para cá e pudessem gozar das belezas do Laranjal, desfrutar das delícias da praia, mas com uma infraestrutura, né, com um loteamento, já com as primeiras casas de moradia, e realmente foi o que sucedeu ao longo desses anos. Os pelotenses, Felipe, ficam curiosos no seguinte, embora a mídia relate a história verdade como ela é, mas todo mundo se faz essa pergunta. Eu vou passar para o lado do povo, não mais para a pessoa que é uma formadora de opinião. Mas, afinal, essa família cedeu, doou, vendeu. Foi feito algum tipo de negócio? Como essas primeiras famílias vieram e aí simplesmente fizeram o quê? E essas famílias fizeram uma doação gratuitamente, sem nenhum fim lucrativo? O povo se questiona, pergunta muito isso, principalmente as gerações mais modernas. Que resposta tu darias a eles? Não houve oferta gratuita, não existiu. Realmente houve um loteamento, né, tanto por parte do Dr. Antônio Augusto Assunção Júnior e depois do meu avô, o Arthur Augusto de Assunção, lotearam e venderam o Laranjal. Né? Então, claro que houveram, por exemplo, glebas da estância do Laranjal que foram doadas. Por exemplo, o Clube Caça e Pesca, o meu avô doou o clube, né? Doou aquela área para o clube. No entanto que agora, 29 de novembro de 2008, o Clube Caça e Pesca cedeu todas as dependências, os seus salões, foram gentilíssimos conosco para que lá fosse celebrado e comemorado o centenário dele como introdutor da raça holandesa no Brasil. As festividades quase todas aconteceram no Caça e Pesca. Ele simplesmente doou uma área de 22 ou 30 hectares e deu de presente para o clube. Assim como outras doações foram feitas, né, pela família, a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, a colônia de férias Recreio Infantil da Praia do Laranjal, o ambulatório do Laranjal, clube de mães, onde é hoje a Universidade Católica ali, também uma área, parece também que foi doada pela família do Dr. Antônio Augusto de Assunção Júnior. Houveram muitas doações, mas na verdade a beira de praia e toda a parte de extensão, de loteamento, foi com um fim lucrativo, né? Houve esse fim lucrativo, foi formada uma firma, a firma chamava-se Arthur Augusto de Assunção e Companhia Limitada, e a firma tinha um objetivo único, era o loteamento do Laranjal, o loteamento do balneário do Laranjal, né? Então, realmente, essa história de ser oferecido gratuitamente, ou a família ter dado alguma coisa, não, isso realmente não aconteceu. E tu tens consciência de que isso percorre, né, a cidade de Pelotas, principalmente as gerações mais antigas. Tu sabe que isso aí, esse boato, vem de muitas gerações. Claro, é importante desmistificar isso, né, contar realmente a verdade. A nossa função é essa, né? Então, rapidinho, Rogerinho me fazendo sinais ali, Rogerinho, muita história, Rogerinho, eu fico nervosa, preciso contar tudo. Mas, vamos fazer o seguinte, próximo bloco, não tem mais bloco, Rogerinho? Vamos ter que acabar, Felipe. Mas eu posso fazer rapidinho uma coisa? Rapidinho. Felipe, vem comigo aqui. Rapidinho, que o Rogerinho quer me matar, sempre quer me matar em todas as gravações, mas hoje é um dia especial. Tô falando da minha cidade e da tua, Rogerinho. Aqui, ó. Salão de Honra, Dr. Paulo Mostardelli Gerton. Essa é a mesa dele, Felipe? É a mesa dele. O que foi que ele criou em Pelotas, para nós encerrar esse bloco? Prédios bem importantes, como o Banco Itaú, né? Foi construído por ele. As finanças hoje da prefeitura, o antigo, ali funcionou o Banco do Brasil também, em diagonal com a prefeitura. A casa de moradia dele, lindíssima, na Avenida Bento Gonçalves, esquina Almirante Barroso, né? Também foi construída por ele. Tem uma outra adiante, lá na Bento Gonçalves também, que foi feita por ele. O Centro Português, o Clube Centro Português de Pelotas, foi construído por ele. E mais alguns prédios, né? Que o Banrisul, vários outros prédios construídos por ele. A firma era Azevedo, Moura e Gerton, né? E essa firma veio para Pelotas e ele ficou aqui capitaneando, como ele morou aqui há algum tempo, capitaneando os projetos e os planos da Azevedo, Moura e Gerton em Pelotas. E saíram esses prédios lindíssimos que até hoje estão aí, né?
aqui, ó, feitos nessa mesa. Tá bem pertinho da sua história também. Então, Felipe, faz um convite em teu nome, em nome da... Pode chegar aqui agora, vamos finalizar a matéria contigo também, tá? São os proprietários, né? São aqueles que estão dando continuidade. Então, a Arlene, esposa do Felipe. Posso deixar o convite, então, para a Arlene? Claro. Então tá, Arlene, faz o convite, então, para o pessoal vir e conhecer essa história linda que vocês nos mostraram. Então, a gente convida, né, que todos venham, né, conferir essa beleza que é o museu, esse acervo que nós temos um prazer imenso de abrir para que todos possam, né, prestigiar. Nós estamos de segunda a sábado, das 14 às 18 horas. Seria interessante que agendassem, fizessem, né, um telefonema. O telefone é 32 26 28 88, que possam agendar, que a gente tem uma visita guiada, que é muito interessante. Tem sempre alguém aqui que possa orientar e explicar sobre as peças em si, sobre o acervo que nós temos aqui. 32 26 28 88. 32 26 28 28 88. Eu acho que eu errei, mas é fácil. 32 26 28 88, né, Felipe? E você vem aqui para conhecer a sua história, gente, eu canso de dizer, nessas minhas passagens. Venha conhecer a sua história. Os livros relatam bem, alguns historiadores até colocam muito bem colocado a história de Pelotas, mas aqui você pode olhar, você vai sentir essa energia, uma energia maravilhosa, certo? Das pessoas que fizeram a sua história, que hoje você pode contar em todos os estados, que é uma história riquíssima, a história de Pelotas, a história da sua cidade. Foi aqui, ó, nessas casas e com essas pessoas que você começou também, entendeu? Então tá, nós como educadoras temos obrigação, né, de dizer isso aí. Vem correndo e vem pra cá. Gente, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente, comigo, com o Felipe, com a Arlene aqui em mais um encontro marcado. E na semana que vem a gente se encontra de novo e, com a graça de Deus, em mais um lugar com uma história de família linda e rica em todos os aspectos, mas mais do que tudo, faz com que pessoas como o Felipe tenham orgulho de, né, dividir com você. Muito obrigada e até a semana que vem.